Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Irmãos, eu acredito que Deus, ele vai esclarecer algumas dúvidas que você tem nesta manhã. Eu acredito que Deus, irmãos, ele vai falar tremendamente com você nesta oração da manhã. Irmãos, sabe por que as pessoas elas acabam caindo sempre no mesmo pecado? Por mais que a pessoa ela tente não errar, não falhar, ela sempre acaba caindo no mesmo pecado. Talvez isso possa estar acontecendo com você. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você olha para a sua vida e você vê que você tem cometido os mesmos erros, os mesmos pecados. Irmãos, e por que que isso acontece? Por que que muitas pessoas, elas sempre caem no mesmo erro, no mesmo pecado e não conseguem se libertar? Irmãos, existem vários motivos do porquê isso acontece. Mas hoje eu vou explicar, irmãos, um motivo até mesmo bem comum, bem normal, que muitas pessoas elas acabam cometendo um erro muito comum, que as pessoas acabam cometendo, que fazem elas sempre caírem nos mesmos pecados. Nós vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor e eu vou estar explicando para vocês o texto, mas antes eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, irmãos, deixe o seu gostei, para que esse canal venha alcançar mais e mais pessoas. E também, você se inscrevendo no canal, você vai poder estar recebendo os vídeos todos os dias. Como eu disse, irmãos, todos os dias às 7 horas da manhã tem oração da manhã aqui no canal. Então, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo esses vídeos no momento em que eles saírem. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês o texto e logo após eu vou estar explicando ele para vocês. A palavra do Senhor que se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. O texto ele vai dizer o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Olha só, irmãos, que interessante esse texto. Eu acredito que você já conhece essa passagem, é uma passagem muito conhecida, né? Muitas pessoas. Acredito que você já ouviu muitas mensagens sobre essa passagem. Irmãos, essa passagem, ela é verdadeira. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoará. Mas, irmãos, sabe o erro que muitas pessoas cometem? É que elas não confessam o seu pecado. E quando confessam o pecado delas, elas não expõem o pecado dela. Irmãos, o erro nosso é quando nós oramos pedindo a Deus perdão pelos pecados, nós acabamos fazendo aquela oração muito rápida, aquela oração muito superficial. Às vezes nós oramos somente: Deus, perdoa os nossos pecados, e pronto, e acabou. E nós encerramos a oração ali. Mas, irmãos, nós precisamos expor para Deus o pecado que a gente comete. Eu sei, irmãos, que às vezes é um pouco constrangedor, né, nós confessarmos a Deus os nossos pecados, mas, irmãos, é necessário nós explicar para Deus o que está acontecendo na nossa vida, quais são os erros que nós estamos cometendo, porque, irmãos, é somente dessa forma que nós podemos alcançar o perdão de Deus. É igual quando você vai ao médico. Quando você vai ao médico, você está sentindo dor. E você vai até o médico para ele poder solucionar o seu problema, a sua dor. Você tem que explicar para o médico o que você está sentindo, não é verdade? Porque se você não explicar para o médico onde você está sentindo dor, o médico ele não vai poder te ajudar. Quando a pessoa ela está sentindo dor e ela vai ao hospital, a primeira coisa que o médico pergunta é: o que você está sentindo? Onde está a dor?
Em que local do seu corpo você está sofrendo com dores? Irmãos, essa é a primeira pergunta que o médico faz. Porque para o médico poder te ajudar, ele precisa saber onde está a sua dor, o que você está sentindo, qual é o problema, o que está em mau funcionamento no seu corpo. O médico, ele precisa saber disso para ele poder te ajudar. Porque, irmão, se você chegar no hospital e o médico ele perguntar para você onde está a sua dor e você não falar nada, o médico ele não vai poder te ajudar. O médico ele precisa localizar, ele precisa saber o que você está sentindo, o que você está passando, para aí sim, dessa forma, ele poder te ajudar. Da mesma forma, irmãos, somos nós com Deus. Nós, irmãos, para nós sermos perdoados, para que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos, irmãos, confessar a Deus o nosso erro, a nossa culpa, onde a gente errou. Irmãos, nós temos que ser específicos com Deus. Irmão, se você caiu no pecado da mentira, se você cometeu uma mentira, se você falou uma mentira, você precisa orar a Deus pedindo: Deus me perdoa porque eu menti. Irmãos, se possível, seja até específico no dia, na hora, com quem você cometeu esse pecado, porque, irmãos, é dessa forma que nós vamos alcançar o perdão de Deus. E não somente o perdão de Deus, irmãos, é dessa forma que Deus, ele vai nos curar. É dessa forma, irmãos, que Deus, ele vai nos limpar de toda maldade. Como nós lemos no versículo, no texto que nós lemos, né? A palavra vai dizer que mais se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Irmãos, Deus ele não somente vai perdoar o seu pecado, ele ainda assim vai te limpar. Irmãos, esse é o motivo porque muitas pessoas acabam cometendo os mesmos erros. É porque elas não confessam o seu pecado. E quando confessam, irmãos, elas fazem uma oração muito superficial. Irmãos, Deus, ele quer saber exatamente o que você fez. Qual foi o erro que você cometeu? Por mais, irmãos, que Deus ele já sabe. Não precisa de você confessar a Deus para Deus saber o do seu problema, porque, irmãos, Deus ele sabe de tudo. A palavra do Senhor fala que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus ele já sabe o que a gente vai falar. Antes mesmo de nós pensarmos em falar algo, Deus ele já sabe o que nós vamos falar. Mas, irmãos, para nós poder alcançar a misericórdia de Deus, para nós podermos alcançarmos o perdão de Deus, e não somente o perdão de Deus, mas a limpeza, a cura, a libertação de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu sei, irmãos, que é muito mais fácil nós pedimos a Deus somente perdão pelos nossos pecados e pronto, acabou. Mas não, irmãos, não funciona dessa forma. Irmãos, eu sei que às vezes é constrangedor nós confessarmos a Deus o pecado que nós cometemos. Porque, irmãos, tem pecados que são delicados, tem pecados que são sensíveis, tem situações que nós passamos que nós não gostamos nem de pensar. Tem pecados que a gente comete, irmãos, que nós já cometemos, que se pudesse, nós deletaríamos eles dos nossos pensamentos. Irmãos, nós não gostamos muitas das vezes nem de pensar no pecado que nós cometemos. E quem dirá, irmãos, falar, confessar para Deus. Mas, irmãos, é necessário. Se você quer ser limpo, foi como o texto que nós lemos disse, se nós confessarmos, nós não seremos somente perdoados, mas também nós seremos limpos. Irmão, se você quer ser limpo, se você quer parar de cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, você precisa confessar isso a Deus. E pode acontecer, meu querido ouvinte, meu querido irmão, pode acontecer que mesmo você confessando, você acabe cometendo esse pecado de novo. Mas, irmãos, toda vez que você cometer esse pecado, você vai pedir perdão a Deus. E vai pedir Deus para te limpar. E vai pedir Deus para te curar. Por mais que você já tenha pedido perdão pelo erro que você cometeu, mas mesmo assim você tornou a cair. Ei, irmãos, continue orando. Porque a sua oração, ela está movendo o mundo espiritual. E quando você menos esperar,
irmãos, aquele pecado que você estava sempre caindo, você vai parar de cair. Porque a sua oração, uma hora ou outra, irmãos, ela vai fazer efeito. Mas para isso você precisa perseverar. Para isso, irmãos, você precisa confessar o seu pecado. Porque é dessa forma que Deus ele vai te limpar e te sarar. Amém? Irmãos, eu quero orar por você nessa manhã. Nós vamos orar, irmãos, confessando os nossos pecados. Confesse, irmãos, o seu pecado a Deus. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei qual o pecado que você está sempre cometendo. Mas, irmãos, não desista. Peça a Deus nessa manhã. Fale com Deus nessa manhã. Expõe o seu problema a Deus. Porque Deus, irmãos, ele está aqui não para te condenar, não para te julgar. Mas Deus, irmãos, ele está aqui para te ajudar. Mas para Deus, irmãos, poder te ajudar, você precisa expor o seu problema a Ele. Você precisa expor o que está acontecendo na sua vida para Ele. Então faça isso, irmãos, nessa manhã. Aproveite esse momento de oração e fale com Deus aquilo que precisa ser dito. Amém? Vamos orar. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra. E nós entendemos, ó Deus, nessa manhã, a importância de nós confessarmos os nossos pecados. Deus, nós pedimos perdão ao Senhor porque quantas vezes nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado. Senhor Deus, quantas vezes nós falhamos, erramos, mas na hora de pedir perdão, nós fazemos aquela oração superficial, nós fazemos aquela oração rápida, nós não expomos o nosso erro de verdade. Mas aqui, ó Deus, nesta manhã, nós confessamos todos os nossos pecados. Eu quero convidar você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, a falar com Deus neste momento. O pecado que você está sempre cometendo. Deus, eu peço por este ouvinte nessa manhã. Ó Deus, esse irmão que precisa de uma libertação. Esse irmão, Deus, que está sempre caindo no mesmo erro, no mesmo pecado. Deus, ele não está conseguindo se libertar. Mas neste momento, ó Deus, ele está abrindo o seu coração ao Senhor e está pedindo a sua graça, a sua misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia desse irmão. Tenha misericórdia deste ouvinte. Ó Deus, que está aqui rasgando o seu coração, que está aqui, ó Deus, se humilhando na presença do Senhor. Atende, ó Deus, a oração desse irmão neste momento e faça-se cumprir a tua palavra, que vai nos dizer que aquele que confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E não somente perdoar, mas para limparmos nós de toda impureza. Deus limpa esse irmão, este ouvinte, de todo pecado, de todo mal. E que nunca mais, ó Deus, ele venha ser escravo do pecado. Que nunca mais, ó Deus, ele venha cair nos mesmos erros. E que o teu nome, ó Deus, venha ser glorificado na vida desse irmão, através dessa limpeza, através dessa libertação. É isso, ó Deus, que nós te pedimos e que desde já, ó Deus, te louvamos e te agradecemos, crendo no milagre e crendo na nossa libertação. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.